E se eu te dissesse que a próxima guerra mundial não vai começar na Terra, mas em silêncio, lá em cima, no espaço, com satélites? Você vai achar que é loucura? Eu vou te provar nesse vídeo que já existem satélites que são usados como arma, contrato entre empresas e países para a criação de satélites militares e até armas especificamente criadas para destruir satélites. E o mais incrível é que absolutamente tudo isso já tem sido testado desde 2007, e eu tenho certeza que você não sabia. Sabe aquela sua internet que às vezes cai ou fica com uma má conexão? Isso pode ser resultado de uma explosão de satélite que ocorreu alguns anos atrás, quando estavam testando armas anti-satélites. Isso não é historinha, é a realidade que eu vou te mostrar com provas agora nesse vídeo. Quando se fala em satélite, você provavelmente imagina um negócio de metal que está flutuando lá no espaço e que de alguma forma são os responsáveis pelo GPS do seu celular, pela internet, pela previsão do tempo e por um monte de coisa. E você tem razão, os satélites eles realmente funcionam para isso mesmo, mas isso é apenas uma minoria. Existem satélites que são capazes de cegar radares, derrubar mísseis e até destruir outros satélites. Estados Unidos, China e Rússia já testaram armas anti-satélites, mas isso raramente aparece na mídia, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo para vocês. Você sabia, por exemplo, que o Starlink de Elon Musk é o principal meio de comunicação que está sendo utilizado durante a guerra entre a Rússia e a Ucrânia? Através da internet do Starlink é que se discute ações, controla-se drones e se transmite informações sobre o exército inimigo, tudo isso em tempo real? Inclusive, o Elon Musk decidiu não fornecer internet na região da Crimeia, mostrando que decisões de empresas privadas afetam diretamente o campo de batalha. O resultado disso foi basicamente um congelamento total dos ataques ucranianos durante o tempo de bloqueio de internet, porque eles usavam 100% da Starlink. Em novembro de 2021, a Rússia fez um teste e destruiu um satélite morto, lançando um míssil especializado em destruição de satélites. O resultado foram basicamente 1.500 pedaços de lixo orbital virando estilhaços hipersônicos. Isso ameaçou diretamente a estação espacial e todos os sinais que mantêm o seu dinheiro no banco e o GPS do avião no ar. Isso não é Black Mirror, já aconteceu e pode acontecer de novo. Mas incrivelmente, o uso de mísseis para destruir satélites é apenas um de várias formas que os países têm para atacar satélites inimigos. Fica com a gente até o final do vídeo que eu vou te mostrar todas as formas possíveis. Antes da gente ir mais a fundo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Aqui a gente traz temas que são pouco abordados, mas que são extremamente importantes para vocês saberem. Bora pro vídeo? Desde 2019, constelações privadas como a Starlink transformaram a órbita baixa em uma autoestrada de satélites. Em 2024, especialistas já falavam em dezenas de milhares de satélites e 120 milhões de fragmentos de detritos disputando o espaço. Isso não é só a internet mais rápida, é literalmente uma infraestrutura de guerra. A combinação de governos e empresas privadas na guerra não é novidade nenhuma e não seria diferente na futura guerra de satélites que ela vai acontecer. A Starlink, além de ter uma rede com milhares de satélites em volta da Terra para levar a internet para o mundo todo, também opera a Starshield. É um projeto que envolve um contrato de 1,8 bilhões de dólares com o governo americano para literalmente mandar uma rede de satélites espiões para o espaço. Na verdade, já está operando durante essa guerra que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia. Esses satélites espiões são tão poderosos que ele tem o poder de detectar mísseis hipersônicos no momento que são lançados. Empresas privadas agora decidem o alcance e a resiliência de operações militares. Imagens comerciais de empresas como a Maxar e a Planet viraram munição diária para investigações de campo, verificações de bombardeios e rotas de tropas. A ONU usou um satélite chamado WorldView 3 para mapear 18% das estruturas danificadas em Gaza em novembro de 2023. Foram publicadas séries inteiras com antes e depois de bairros inteiros que foram destruídos durante essa invasão em Gaza. Tudo graças ao poder de satélites. Com um poder tão devastador e tão dominante, não é à toa que os países mais importantes do mundo estão se defendendo da ameaça de satélites de duas formas. A primeira é criando esses satélites para eles próprios, se alinhando com empresas privadas, como no caso dos Estados Unidos e da Starlink. A segunda forma é se protegendo contra esses satélites de outros países, através do desenvolvimento de armas anti-satélites. Exatamente, eles criaram armas que são específicas para a destruição de satélites, e por incrível que pareça, essas armas já estão sendo testadas desde 2007. Vamos ver quais são elas? Míssil de ascensão direta.
Esses mísseis são os mísseis que você já conhece. Literalmente, ele é lançado, seja de um navio de guerra ou de uma instalação militar, em direção a um satélite específico, e quando ele bate no satélite, ele explode. Sem nenhuma novidade aqui. Vários deles foram usados e estão sendo usados durante a guerra da Rússia da Ucrânia e de Gaza e Israel. Inclusive, a China ela realizou um teste em 2007 com um satélite chamado Fengyun 1C. A explosão do satélite foi tão violenta que gerou a maior nuvem de detritos já registrada na história, e até hoje, esses detritos são um risco para as transmissões via satélite. Sabe quando a sua internet cai do nada? Pode ser porque os detritos desse satélite que foi explodido há 18 anos atrás esteja atrapalhando sua conexão no dia de hoje. Estados Unidos, Índia e Rússia também realizaram testes idênticos à China, lançando um míssil militar em direção a satélites e o explodindo. O objetivo por trás dessa tática é basicamente mostrar a capacidade de fogo e um efeito de poder ao exibir aos outros países o seu poder militar. Realisticamente, é muito pouco efetivo pelo efeito secundário de detritos que gera, atrapalhando todos os outros satélites durante muitos e muitos anos, da mesma forma que esse teste da China está atrapalhando até hoje em dia. Isso sem contar com o risco de sujeira orbital cair na Terra. Os mísseis podem parecer eficientes, mas e se eu te disser que existem também armas que destroem satélites sem nem tocar no satélite? Energia dirigida. Nesse caso, são armas que conseguem destruir satélites sem um contato físico direto. Eles podem ser pulsos eletromagnéticos, lasers de alta potência e ondas microeletrônicas extremamente potentes. Em inglês, o termo correto seria dazzling. Basicamente, o dano é diretamente na eletrônica do satélite, que faz com que ele saia de uso. China, Estados Unidos e a Rússia possuem esse tipo de armas anti-satélites e já foram utilizados em testes controlados. Esse tipo de ataque é mais utilizado e considerado muito mais eficiente do que o uso de mísseis. A efetividade é a mesma, inutiliza o satélite e evita espalhar a sujeira da explosão e os milhões de pedaços que no final afetariam todos os outros satélites em volta. Esse segundo caso parece interessante, mas o terceiro é uma forma ainda mais incrível. Ataque eletrônico. Diferentemente do que tentar interferir nos componentes de satélite, os ataques eletrônicos são focados nos sistemas que recebem e transmitem as informações do satélite. Se não existe nada na Terra para receber as informações que o satélite garimpou, então não existe o risco. É aqui que entram os termos em inglês jamming e spoofing. Jamming é basicamente interferir intencionalmente nos sinais enviados pelos satélites. Spoofing é basicamente enganar o satélite, fazendo com que ele envie as informações que ele garimpou para uma torre que na verdade não existe. Esses tipos de ataques são os mais comuns e já se provaram muito em campos de batalha. Durante a guerra do Iraque, por exemplo, os Estados Unidos usou e abusou dessa estratégia, enquanto o Irã também se aproveita dessa utilização para tentar sufocar seus opositores até hoje em dia. Atualmente, essas são as 3 formas que os países têm para se proteger e atacar outros satélites. Como eu disse anteriormente, a utilização dos satélites nas guerras atuais já é uma realidade. Na Ucrânia, a Starlink está sendo vital. É responsável direto por uma operação de drones de ataques ucranianos, que estão literalmente segurando a Rússia e causando bilhões de dólares de dano ao poderio militar russo. Hospitais de batalha, comunicação e várias tomadas de decisões ucranianas são todas feitas através da internet fornecida pelo Starlink. Viu como os satélites podem mudar o rumo de uma guerra? E por que a Rússia não ataca então o satélite da Starlink? Os russos, eles são estratégicos. Um ataque a Starlink é basicamente um ataque direto aos Estados Unidos, escalando ainda mais a guerra e potencialmente forçando os Estados Unidos a entrarem no conflito, algo que, sem dúvida, a Rússia quer evitar. No conflito entre Israel e Gaza, os satélites também têm a sua importância. Israel depende de um sistema de satélites de reconhecimento e, como todo o resto do mundo, depende de algo chamado Imagery Commercial. Basicamente, um satélite responsável pela criação do antes e depois, para validação e avaliação de danos, tanto de seus ataques quanto de suas defesas. Os Estados Unidos, atualmente, estão elevando o nível do jogo. Estão lançando camadas de satélites pequenos para rastrear mísseis hipersônicos, fazer um relay de dados e aumentar a resiliência. Basicamente, o que os americanos querem fazer é criar uma rede tão robusta de satélites no espaço que, caso algum deles forem destruídos, eles não vão ser afetados e podem redirecionar a transmissão de dados entre os satélites entre si. Caso algum país queira realmente deixar os Estados Unidos no escuro, o custo vai ser absurdamente alto, pois ao invés de ter que destruir alguns satélites grandes,
eles vão ter que destruir milhares de satélites pequenos. Além de caro, isso é muito mais difícil. Normalmente, quando os Estados Unidos começam a se preocupar com alguma coisa diferente, a investir pesado em tecnologia para a proteção do próprio país, outros países, como a Rússia e a China, tendem a seguir. A guerra agora é para saber quem vai ser o dono de mais satélites em órbita e qual vai ser o país que vai ter a arma mais eficaz para neutralizar satélites rivais. Apesar de que sim, é literalmente possível lançar um míssil e explodir um satélite espião, a maior arma agora pode ser a que não deixa nenhum estilhaço. É o laser que cega, o jamming que silencia ou o spoofing que confunde a transmissão de dados. O primeiro tiro de uma guerra moderna pode ser um pacote de dados que você não vê, que foi enviado especialmente para um satélite em órbita. E quando você perceber, GPS, banco, internet e aviões, todos eles já estão no escuro e são literalmente inutilizáveis. O Tratado do Espaço Exterior, assinado em 1967, proíbe armas nucleares em órbita, mas não proíbe lasers, jamming ou interceptadores convencionais. O vácuo jurídico foi escrito numa era de poucos satélites. Hoje, o céu ele é lotado por satélites de governo e de bilionários. Enquanto a burocracia discute, os países estão se armando, se desenvolvendo tecnologicamente e aprendendo a atacar outros satélites. O campo de batalha desse século não são trincheiras ou a terra, é literalmente o espaço. Gostou do vídeo? Não deixa de curtir, compartilhar e se inscreva no canal, enquanto a gente ainda tem a internet.